Como eu escolher um fundo de investimento imobiliário na hora de investir? Essa é a dúvida de muita gente, né, com relação aí quais são os indicadores, quais são os mais importantes, com relação ao dividend yield, não é só o dividend yield que importa. Então hoje nos vídeos nós vamos falar um pouquinho mais disso e eu trouxe para vocês aqui uma planilha para ajudar a gente a entender, né, ou melhorar a nossa tomada de decisão aí para minimizar alguns erros possíveis. Trouxe aqui para vocês 4 fundos de logística, o BTG-LG, o XP-LG, o VI-LG e o HG-LG, todos fundos de logística com gestão ativa e prazo indeterminado. Então nós vamos ver aqui com os indicadores que eu achei mais interessante, quais são os FIIs, né, ou qual o melhor FII que se apresenta a partir desses indicadores. Então vamos lá. O primeiro indicador é a taxa de administração. Todos os fundos cobram essa taxa de administração. Essa taxa de administração ela é usada para arcar com alguns custos burocráticos do fundo. Tá? Então, a menor taxa de administração aqui é do HG-LG, de 0,6 ao ano. Então, esse é o menor. Esse aqui fica verdinho, como sendo o menor. Outros fundos acabam cobrando um pouquinho mais de administração. Eu realmente não acho que uma taxa de administração alta seja um empecilho, não. E a diferença entre os demais são poucas, mas o menor é o HGLG. Taxa de performance. O BTGLG e o HGLG não cobram, então são 2 pontos positivos, tanto para um quanto para o outro. Já o XPLG e o VILG, eles costumam cobrar aí 20% do que excedeu o benchmark, no caso do XPLG, e o VILG, eles cobram aí 20% do total de rendimentos distribuídos, mais 6% sobre o valor integralizado. Então, essa taxa de performance acaba premiando o gestor. É ruim ou não? Assim, se tem uma taxa de performance, a gente entende que o gestor ele vai se dedicar para poder ganhar uma parte maior, né? Mas isso não quer dizer que com os fundos que não têm uma taxa de performance determinada, não quer dizer que o gestor ele não sai ganhando se o fundo performar bem. Mas lógico, se há uma taxa de performance, essa taxa de performance ela sai do lucro do fundo. Então é menos rendimento, né? Menos provento que o fundo vai distribuir aos seus cotistas por causa do fundo, por causa da taxa de performance. Então, tanto o HGLG, XPLG quanto o VILG, eles têm essa taxa de performance aí. Todos esses dados aqui que eu vou mostrar para vocês na tabela, pessoal, foi retirado lá dos relatórios. Então aqui, ó, todos os relatórios, essas informações estão lá para quem quiser consultar e conferir. Então eu já trouxe essas informações aqui na tabela, de forma mais resumida. O valor da cota, no momento que a gente gravou, né, que eu estou gravando esse vídeo aqui no domingo, então é de acordo com o pregão de sexta-feira. As informações foram baseadas no último pregão do mês, do dia 25 de fevereiro. Lembrando que a bolsa está de recesso, então, quarta, na verdade, ela abre, mas com meio expediente, né, a partir da tarde. Então, a parte da manhã a bolsa não abre. O fundo que possui o menor valor de cota é o XPLG, com R$ 92,04. Então, para quem quiser investir com apenas para uma cota, é 92,4. O que tem o maior valor, não necessariamente o mais caro, é o HGLG, com R$ 167. Quem quiser comprar apenas uma cota. Mas lembrando, não quer dizer que ele é o mais caro. Isso aí a gente vai ver ainda. O valor patrimonial por cota é o indicador que a gente utiliza para saber se o fundo está sendo negociado na bolsa acima do seu valor patrimonial ou abaixo. Então, nós temos aqui o valor patrimonial das 4 cotas dos 4 fundos. O valor da cota negociado BTLG está acima
do valor patrimonial por cota. O XPLG está abaixo do valor patrimonial por cota. O do VILG também está abaixo do valor patrimonial da cota. E o do HGLG está acima. Então, ou seja, a gente consegue ter o entendimento de que eles têm uma cota que está mais cara ou mais barata do que o valor patrimonial do fundo por cota. Então, aqui o PVP, que é o que a gente utiliza, tanto o BTGLG quanto o HGLG estão acima. Quando a gente diz acima, quer dizer um valor acima de 1. Então, eles estão mais caros que o valor patrimonial por cota, o ideal, que seria, no caso do BTGLG, 99,3 centavos. Se o fundo tivesse custando, se a cota do fundo tivesse custando esse valor, seria o valor assim justo, vamos dizer assim, a ser pago. Como ele está 0,4 acima, então ele está um pouquinho mais caro do que o valor patrimonial da cota. Os que estão abaixo, que é o XPLG e o VILG, ambos aqui então estão abaixo do valor patrimonial da cota. É um indicativo de que o fundo está barato, tá? É um indicativo, mas logicamente a gente analisa todos os indicadores, principalmente esses aqui, para saber se realmente o fundo está caro ou não. Às vezes ele está abaixo porque o fundo está com algum tipo de problema. Então a gente tem que analisar todos os indicadores para poder saber se ele está realmente barato ou não. A quantidade de imóveis por fundo aqui, o que mais tem imóveis no fundo é o HGLG, com 19, e o menor é o XPLG. A liquidez média diária por negociações aqui, né? Mês de fevereiro, se encerrou aí com o XPLG sendo um dos mais negociados, com 84 mil negociações. Essa é uma média diária, mas isso significa que ele tem uma liquidez boa no mercado. Então, é fácil você negociar, vender as suas cotas, se você quiser se desfazer do fundo, porque ele é um fundo bem negociado. Quando a gente tem um fundo imobiliário, a gente tem que analisar também essa questão da liquidez, porque se você tiver um fundo, uma grande quantidade de um fundo que não é bem negociado na bolsa, com pouca liquidez, com pouca negociação, o investidor pode ter dificuldades em se livrar, né, em vender suas cotas, justamente porque não tem tantas negociações, e se você tiver um valor ainda muito alto, é muito difícil você vender suas cotinhas aí desse fundo. Então, ter um fundo na carteira com liquidez, ele ajuda em casos de algum tipo de problema que você precise vender as suas cotas, seja por interesse mesmo de mercado, ou seja por algum tipo de imprevisto que você teve. Lembrando que não é interessante você vender seus fundos por algum tipo de imprevisto. Para isso serve a sua emergência, a sua reserva de emergência. Vacância financeira e vacância física. Eu costumo analisar esses dois pontos aqui em conjunto, não costumo fazer em separado, porque pode mascarar algum tipo de situação. No caso aqui, por exemplo, se eu somar a vacância física e financeira dos 4 fundos, eu vou ver que o HGLG está com um problemão. Ele está aqui com 6,40 de vacância financeira e 6,70 de vacância física. Como eu falei com vocês, esses indicadores, esses dados foram retirados dos relatórios gerenciais de cada fundo. Então, eu tenho aqui o HGLG e eu tenho a parte que fala da vacância física e da vacância financeira. Então, tá aqui, ó, não foi nada inventado da cabeça, não. Já o que tem a menor vacância física e financeira juntas é o VILG. Então, tá aqui marcado aqui, ó. Tem 2,06 de vacância financeira e ele está totalmente ocupado. Então, ponto positivo aqui, levando em consideração esses dois indicadores.
Em segundo lugar fica o BTG-LG, né, que tem uma vacância financeira de 2,3, é a segunda maior dentre os quatro, e uma vacância física que é quase zerada. Então, assim, ele não tem problemas praticamente nenhum de galpão que está desocupado. Ele tem uma pequena parte, sim, de um galpão. Tá aqui, ó, o Hortolândia. O Hortolândia é o fundo do BTG-LG que está com a vacância alta, de 36,41. Está localizado em São Paulo. Voltando aqui para a tabela, pessoal, o dividend yield do último ano, eu trouxe para vocês aqui, mas lembrando que nem sempre o sucesso passado significa sucesso futuro. Mas o que tem aqui o maior dividend yield no ano de 2021 foi o BTG-LG com 8,20. Né? Para quem estava aí com uma inflação na casa dos 10, 8,20 para um fundo imobiliário de tijolo não é nada mal. Em comparação aqui com os outros fundos concorrentes, é 7,80, 7,20, 7,7. Então, ele tem ainda um dividendo para crescer, porque ele tem uma vacância financeira aí para resolver e uma vacância física também para resolver. Já o dividendo de fevereiro desse ano, nós temos aqui o XPLG como distribuiu a maior porcentagem, né? Tem aqui o 0,71, referente a 0,66 centavos, a 66 centavos. O fundo distribuiu 66 centavos, levando em consideração o valor da cota de 92,4, isso representa 0,71. Já o BTG-LG, ele distribuiu aí 0,70, que é o segundo maior, mas em compensação foi 6 centavos a mais do que o XPLG. Mas nenhum desses dois aqui ele distribuiu assim um valor real, absoluto, né, em reais ali do rendimento. Quem distribuiu mais foi o HGLG. Mas é importante ressaltar aqui, pessoal, que ele, por ter também uma maior quantidade de imóveis, ele vai receber uma maior quantidade de aluguéis. Mesmo que ele tenha uma vacância física e financeira, olha só, quase o triplo, né, dos outros concorrentes, ele distribuiu aí 1,10, isso pela capacidade que ele tem de gerir ali os seus imóveis, né, imóveis bem situados, com rate bem elevado, então ele consegue ainda ter uma boa performance. Mas se a gente for levar em comparação com o valor da cota, é o que tem o menor dividend yield no mês de melhor dividendo, né, assim, no mês de fevereiro, com 0,65. Eu achei interessante, muito aqui interessante, apesar de ser assim, né, um 1,10 do HGLG, eu achei interessante esse dividendo aqui do BTG-LG11. Não é indicação, não é recomendação de compra, nenhum desses quatro são recomendação de compra, mas são fundos aí que são bem negociados, tem uma boa quantidade de cotistas, mas não é recomendação de compra, é mais instrução para vocês de como vocês podem avaliar os fundos imobiliários, quais são os indicadores que são principais na hora da avaliação. E lembrando, claro, né, pessoal, sempre ler os relatórios, sempre avaliar os relatórios. Por mais que vocês façam análises de indicadores, a visão do gestor, ele pode sim te mostrar alguma coisa no relatório que aqui, de forma resumida, não vai ter essa informação. Então, é muito bom vocês terem o hábito de ler os relatórios. É aquela conversa, né, que o gestor tem no mês com os seus investidores, com os seus cotistas. Partindo aqui para o patrimônio líquido, pessoal, nós temos aqui o HGLG com maior patrimônio líquido. Já era de se esperar, entre aspas, né, pela quantidade de imóveis que ele tem, mas quase empatou com o XPLG. Então, olha só, o XPLG ele tem sim imóveis também com classe muito elevada, com rate muito elevado, AAA. Então, vocês conseguem ver que o patrimônio dele, patrimônio líquido, também
é muito representativo, levando em consideração que ele tem aí 5 imóveis a menos que o HGLG. Então, ele tem sim imóveis não tão com a mesma quantidade de imóveis da classe A, né, do HGLG, mas ele tem sim imóveis com capacidade de gerar aí o patrimônio líquido muito alto. Outro ponto bastante importante e interessante é a questão do EIO, do ALT. O que é o ALT? O que é o EIO? Muita gente não sabe, mas tem que prestar muita atenção. O ALT, o EIO, ele indica a média ponderada do prazo dos contratos dos aluguéis pela receita vigente. Então, traduzindo aí para o velho e nem tão bom português, pelo menos o meu. Um ALT baixo, um EIO baixo, indica que os contratos estão próximos de serem encerrados. Então, um cotista ele tem que ficar de olho aí na renovação ou não, né? Tem que ler os comentários, os fatos relevantes. Agora, um EIO muito alto indica que os contratos eles estão com tempo mais alto para chegar até o encerramento desses contratos. Então, o investidor não precisa ficar tão preocupado no curto prazo se os aluguéis eles vão ser encerrados ou não. Lógico que pode um locatário ir lá e encerrar o contrato, mas ele paga o tempo que resta. Normalmente nos contratos, quando um locatário ele quer sair do prédio, ele paga ao fundo o tempo, o valor que ele pagaria até o término do contrato, daquele mês até o término. Mas o EIO é referente aos contratos vigentes e quanto tempo falta, numa média ponderada, para esses contratos se encerrarem. Então, nós temos aqui informados, né, como o BTGLG informou que 5 anos, o HGLG informou 3,5. Se a gente pegar essa informação, está lá no relatório? Está lá no relatório, que é o BTGLG, 5 anos. Como eu falei com vocês, pode estar o ALT ou pode estar o EIO. Tem fundo que coloca como o EIO, ok? Então, no caso aqui do XPLG, o XPLG ele não coloca nenhuma informação nem outra, mas lendo e analisando o relatório gerencial, ele informou aqui que 69% dos contratos terminarão em 2023 e diante. Então, nós temos essa informação. Temos aqui o vencimento dos contratos do XPLG, 10% até 2021, então encerrou-se em 2021 10%, em 2022 21%, então esse ano aí nós temos 21% dos contratos do XPLG para serem encerrados, e a partir de 2023, então 2023 mais, então, para frente aí nós temos 69% dos contratos se encerrando. Então, vou marcar aqui como BTGLG um tempo maior. Pessoal, ficou assim então nossa comparação, nossa tabela. Temos aqui o HGLG com 5 requisitos, né, 5 indicadores no verde, o VILG com 2 indicadores, o XPLG com 4 e o BTGLG com 11. Não é recomendação de compra o HGLG e nenhum dos outros 3 também são, mas são pontos que vocês precisam analisar. Eu particularmente nem gosto de colocar aqui esse dividendo no verde, não. Eu para mim colocaria aqui, ó, deixaria o BTGLG com esses 3 aqui, mas como a gente está analisando indicador por indicador, né? Quem realmente distribuiu o maior valor em reais foi o HGLG. Mas se a gente for olhar o dividendo em percentual, a gente vê que ele foi o menor. Então, bastante cuidado aí com o olho grande. Nem sempre o que está te dando o maior dinheiro no mês é o que realmente está te dando um maior percentual por cota. Então, fiquem ligados aí nesses indicadores, fiquem ligados nos relatórios. Se gostou desse vídeo, deixa aí nos comentários. A gente vai fazer mais vídeos aí com fundos imobiliários, de logística, de papel, de shopping. Então, deixa aí nos comentários se você gostou, se gostou do conteúdo.
E fiquem com Deus, abraço, até mais.